Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas e na aula de hoje eu vou te mostrar como que você pode formatar o seu gráfico para sair disso daqui para isso daqui, ok? O visual dos seus gráficos é muito importante porque chama atenção e facilita ou dificulta aí o entendimento das informações, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aqui o comentário do que você está achando dessas aulas, ok? Então vamos lá. 7 passos para você transformar isso daqui nisso daqui. Então, olha só, eu tenho aqui a minha base de dados de vendas, ok? Então, eu tenho aqui um período dos meses aqui, de janeiro a dezembro. Eu tenho o faturamento dessa loja, dessa empresa, etc. E eu quero criar um gráfico de linha, né? Que fique parecido com esse, né? Ou que fique, nesse caso, igual a esse. Então, olha só, eu vou deixar aqui do ladinho para a gente manter de exemplo, né? E como que a gente vai fazer? O padrão, qual que é o padrão que vem aqui? Eu vou lá em inserir, seleciono meus dados, né? Inserir um gráfico de linha e ele vai criar para mim o padrão, que é esse daqui, que é o que a gente vai sair de base disso daí e transformar nesse gráfico aqui do ladinho. Então, o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte, cadê? Eu vou até anotar aqui embaixo para a gente ir acompanhando. O primeiro passo é o quê? Formatar as linhas, né? Porque a gente está fazendo um gráfico de linhas aqui nesse caso. Então, o primeiro ponto que eu vou formatar aqui é essa linha, tá bom? Eu não quero que essa linha ela fique aqui como retas, né? Como pontos fixos. Eu quero uma linha suavizada. Em alguns casos você vai utilizar a linha suavizada, em outros não. Vai do seu critério aí, do que você identifica como melhor prática, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Aqui na linha eu vou formatar, né, essa série de dados. Eu vou até me jogar aqui para o outro ladinho, para a gente não ter problema. E eu vou aqui na opção de preenchimento dessa linha, eu vou querer uma linha sólida, ok? Uma linha gradiente. Por quê? Porque eu quero colocar esse efeito aqui, onde nos vales das minhas informações, né, ou seja, nos pontos mais baixos, eu quero deixar uma informação, uma cor destacada. Nesse exemplo aqui, vermelho, porque eu estou dizendo que o faturamento foi menor naquele vale, ali, naquela queda que eu tive ali, por exemplo, no mês de junho. Então, como que a gente faz isso? Eu vou deixar com preenchimento gradiente, ok? Linha gradiente. E aí a gente vai ter as marcas aqui de gradiente. Então a gente vai trabalhar com esses clips aqui para fazer a nossa escala de cor. Então eu vou querer aqui, ó, por exemplo, no primeiro clips aqui, né, na escala aqui na posição 0%, né, no primeiro, eu vou colocar a cor, por exemplo, aqui de azul escuro, ok? Azul escuro. E eu vou ter duas cores aqui só. Então eu vou remover esses clips aqui, ó, 2 e 4, porque eu não preciso essa marca 2 e 4, 2 e 3 eu não preciso, ó. Seleciono ele, removo. Seleciono o próximo, removo. E eu vou trabalhar agora com a última marca aqui, ó, que está na posição 100%. Vou pintar aqui com a cor de vermelho escuro. Então olha só que interessante. Ele está agora preenchendo de cima para baixo, né? Do azul escuro até o vermelho. Agora, se eu não quero que o vermelho fique aqui, ó, muito em cima, eu posso ir mexendo na posição dessa marcação. Então, quanto mais para a direita eu colocar, mais azul vai aparecer e menos vermelho vai aparecer, ok? Você vai precisar encontrar qual que é o cenário ideal para o seu gráfico, ok? Então, quanto mais para a direita eu colocar aqui o menor vai ser a quantidade de vermelho que vai aparecer no meu gráfico, ok? Você vai trabalhar com a escala que você achar, julgar aí necessário, julgar adequada, tá certo? Outra coisa que a gente vai fazer é ainda na formatação da linha. Eu vou colocar aqui, ó, o tipo de traço aqui embaixo, ó, como linha suavizada, tá bom? Então, na linha suavizada, o que ele vai fazer? Ele vai trocar aqui a minha linha que estava com pontos retos, né, para pontos suaves. Então, ele faz essa curva aqui, né, nos pontos por onde ele passa, tá bom? Eu acredito que assim fica um pouco mais visual, um pouquinho mais interessante de ver, né? Visualmente de ver, ok? Então, essa é a formatação da parte das linhas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai formatar aqui, ó, formatar os eixos. O que são os eixos? Os eixos eu tenho aqui o meu eixo horizontal, onde eu tenho os meses aqui, e o eixo vertical, onde eu tenho normalmente a escala ali do faturamento, ou a pontuação, ou a meta, né? Você vai ter algumas escalas para trabalhar.
Então, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu prefiro fazer? Eu deleto os eixos, ok? Eu deleto esse eixo vertical aqui. Por quê? Porque eu vou colocar os rótulos depois, né, na próxima etapa, porque eu vou colocar os rótulos em cima dos pontos por onde essa linha passa. Então, eu não preciso da escala ali do lado, ok? Eu deixo mais clean, ok? E aí, o eixo horizontal aqui você vai formatar com a fonte que for da fonte da sua empresa, né? Se tiver algum padrão de fonte, você vai deixar num tamanho que fique legível aqui, você pode aumentar, diminuir, tá bom? Você vai utilizar a mesma paleta de cores que você já tem aí também na sua empresa. Nesse exemplo aqui eu vou deixar em azul escuro, porque é a cor predominante aqui que eu estou utilizando, tá certo? E essa é a formatação dos eixos, tranquilamente, tá bom? Terceiro passo é formatar as legendas. As legendas. Por quê? Eu vou até colocar a legenda aqui, ó, para deletar ela, porque vai ser o exemplo. Olha só, pensa nesse exemplo aqui. Eu tenho só uma linha aparecendo aqui no meu gráfico e às vezes você cria um gráfico padrão e ele vai criar para você a legenda automaticamente. Nesse caso aqui, por exemplo, não faz sentido eu ter a legenda aqui, porque eu sei que o valor que eu estou vendo aqui, a única informação que eu estou vendo, são as vendas. Então eu não vou deixar essa legenda aqui, eu vou deletar. Então você vai formatar a legenda com base no seu cenário. Se você tem só uma informação, minha sugestão, deleta, seleciona a legenda e deleta. Se você tem mais de uma informação e faz sentido ter a legenda, deixa ela ali, mas você pode explorar aqui, ó, aqui no maisinho aqui do gráfico, você pode explorar outros posicionamentos da legenda aqui, ó, pode ser a direita, a parte superior, a esquerda, a parte inferior. Então você vai identificar qual que é o melhor layout aí para colocar a legenda, tá bom? Mas se você tiver uma informação só a ser mostrada, por exemplo, aqui, vendas, você não vai deixar a legenda aparecendo, tá bom? Não faz sentido. Quarto passo é o que? Formatar as barras de erros. O que são as barras de erros, ok? Nesse meu exemplo aqui, é o efeito que eu estou utilizando para, né, identificar que esse 3,8 milhões aqui, por exemplo, é de janeiro, aqui, tá bom? É esses pontilhados aqui que eu estou utilizando, né, como uma funcionalidade da barra de erros, ok? A barra de erros tem outras funcionalidades, mas nesse exemplo aqui eu estou utilizando para simplesmente criar um posicionamento ali, né? Um direcionamento do que é cada número. Como que você faz isso? Olha só, você vai clicar com o botão direito na sua série, ok? Vai selecionar o seu gráfico, vem aqui no botãozinho mais, aqui, né, de elementos, e vai adicionar barras de erros aqui. Clicou em adicionar barras de erros, ele já vai criar para você essas barrinhas aqui, que por enquanto podem até parecer um i, mas na verdade são barras que ele está criando de erros. E aí depois você pode avaliar, por exemplo, né, porcentagem de erro, né, você pode fazer outros tipos de contas. Para seguir o meu exemplo que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo? Eu seleciono essas barras de erros, ok? Seleciono essas barras de erros, e a gente vai formatar essas barras de erros. Então, botão direito, formatar série de dados. Aqui na opçãozinha, ó, você vai conseguir também selecionar, por exemplo, a série vendas, barras de erros Y, né, do eixo Y. Então seleciona aqui, também dá para fazer. Aqui a gente tem as configurações da barra de erro. Então o que eu quero? Eu quero só a posição menos, ok? Só a direção menos, negativa aqui, menos, tá bom? E aí a porcentagem eu vou fixar aqui, ó, em 100%, 100%, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma linha do ponto do meu marcador para menos, ok? Para menos, eu selecionei a opção menos, até 100%. Então ele vai pegar tudo aqui, tá certo? Então ele vai criar uma linha. E aí o que eu vou fazer com essa linha? Vou formatar essa barra de erro. Como? Aqui nas opções de preenchimento ainda dessa barra de erro, o que eu posso fazer? Olha só. Eu posso querer uma linha sólida, uma linha gradiente. Nesse caso eu vou querer uma linha gradiente, por exemplo. Olha só, linha gradiente. Eu vou utilizar duas cores, ok? Então, eu vou remover os outros marcadores. E as minhas cores vão ser assim, ó. Vai ser do branco, por exemplo, até... E a segunda cor vai ser um azul escuro. Então, o que ele vai criar pra gente? Ele vai criar uma linha, só que eu inverti, né? Na verdade, eu vou querer do azul escuro, ó. Eu quero do azul escuro lá para cima e branco para baixo, ó. Azul escuro para cima, é o contrário, e branco para baixo, ok? Você poderia também mexer na direção aqui do gradiente, você já tem uma prévia de como que iria ficar, ok? Então o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui azul primeiro, depois branco,
E aí no tipo de traço, para deixar igual ao meu exemplo, eu vou deixar um pontilhado, tá bom? Aí você vai escolher o tipo de traço que você quer. E aí eu posso aumentar também outra configuração aqui, ó, é a largura, né, a espessura dessa linha. Então eu posso aumentar aqui para ver o que fica mais interessante para mim, tá certo? Então eu vou deixar aqui, ó, 1,25 pt. E aí ele vai dar esse efeito para mim, onde ele vai marcar ali todos os pontos e vai descer até a minha legenda dos meses, ok? Esse efeito que eu quero colocar aqui no meu gráfico, ok? Essa é a barra de erros. Aí a gente vai para o quinto passo, que é o quê? Formatar o título. Formatar o título, ok? O que eu faço nos meus títulos aqui? Eu faço o seguinte, eu coloco de forma geral o que esse gráfico está mostrando, por exemplo, faturamento mensal, e entre parênteses eu já coloco em qual escala eu estou trabalhando. Então aqui eu estou trabalhando com a escala de milhões, ok? Porque aí vai ser mais fácil de eu formatar o meu número depois. Então eu já coloco entre parênteses aqui, ó, milhões, ok? E aí o que eu gosto de fazer também é dar um Alt Enter aqui no meu título, Alt Enter, ok? Opa, minto. Shift Enter no título, ok? E colocar uma outra frase aqui que talvez dê um pouco mais de detalhes do que é esse gráfico. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui resultado de todas as unidades. O que eu coloquei aqui? Ó, de todas as unidades de 2021. Aí, o que eu faço? A linha de baixo do meu título, eu deixo com uma fonte um pouco menor. Então, seleciona ela aqui. Deixa um pouco menor aqui, ó. Aí você vai ver o tamanho, por exemplo. Vou deixar 10 aqui, tá bom? E o meu título aqui do gráfico todo, eu deixo ele alinhado aqui à esquerda. E eu gosto de deixar também o posicionamento dele aqui à esquerda, tá bom? Então eu coloco aqui para o cantinho, ok? Mas isso é a forma que eu gosto de fazer e que eu acho que fica apresentável, tá bom? Você pode fazer a sua. O que eu vou fazer ainda, tá bom? Colocar ali o título na paleta de cores que eu estou utilizando, né? Então eu vou utilizar aqui o azul escuro. E o destaque aqui, que é o faturamento mensal, eu vou deixar em negrito. Deixo em negrito. Então fica dessa forma aqui o meu título, ok? Esse é o meu... a minha formatação de título. Deixa eu ver se está bem parecidinho. Está bem parecidinho. Maravilha. Milhões com um acento, né? Vamos escrever direitinho aqui. Ó. Milhões. É no O, né? É no O. É no O. Maravilha. Sexto passo, você vai formatar o quê? Os rótulos. Formatar rótulos, ok? Formatar rótulos. Então, o que está faltando aqui? Eu adicionar os rótulos. Então, vai lá. Botão direito no seu gráfico. Adicionar rótulos de dados. Okay? E aí é que vem a questão. Eu já estou trabalhando aqui com a escala de milhões, então eu não vou deixar esse número inteiro aparecendo. Aí você pode utilizar aí até a aula que eu já dei aqui no canal sobre formatação personalizada, né? Ou formatação especial. Então o que eu vou fazer? Vou formatar esse rótulo aqui, botão direito, formatar rótulos de dados, com a seguinte com o seguinte código de formatação aqui, ó, R-cifrão 0,0 ponto para dividir por milhão. E aí, se você quiser mais detalhes, entra aqui no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para saber sobre a formatação especial. Mas o que ele vai fazer para mim? Vai dar os resultados em milhões. Então, 3,8 milhões, 3 milhões, 2,6 milhões e assim por diante. Ok? A direção do rótulo, aqui a posição do rótulo, desculpa, falei errado, a posição do rótulo, eu vou deixar acima. Por quê? Porque daí ele vai ficar bem no marcador ali, ó, na linha reta, em cima dos meus meses, por exemplo. Então, acima, olha só, vai ficar dessa forma bastante interessante. Aí eu posso deixar em negrito, aumentar a fonte, diminuir a fonte, ok? Deixar aqui no mesmo tom que eu estou utilizando no meu gráfico, por exemplo, em azul, né? E eu vou deixar em negrito, olha só que interessante. E aí eu formatei os meus rótulos. E aí agora o sétimo passo é o quê? Formatar o gráfico. Formatar o gráfico, tá bom? Então o gráfico eu falo o quê? O gráfico é essa área de plotagem aqui e essa área de plotagem aqui e essa seleção maior. Então esse é o gráfico, tá bom? Aí tem vários elementos ali dentro. Mas o que eu quero dizer com esse sétimo passo? Primeiro, essas linhas de grade aqui que você está vendo, essas linhas de auxiliares aqui do eixo vertical, que eu não costumo utilizar, tá bom? Eu deleto. Eu deixo mais clean, olha só, fica um visual mais clean, mais limpo, né? Mais transparente. Mais transparente não, mais limpo, ok? E aí o que eu faço também? Eu gosto de deixar um efeito de sombra para dar um efeito 3D no meu gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu seleciono o gráfico,
Aqui na opção de formatar, eu coloco esse efeito de forma aqui, ó, efeito de forma sombra. Normalmente eu utilizo essa terceira opção aqui, ó, deslocamento superior direito, ok? E ele vai dar esse estilo aqui, ó, esse efeito de sombra que dá uma presença 3D ali no gráfico, tá bom? Aí você pode também colocar um plano de fundo, tá vendo que eu deixei só um cinzinha bastante, bem clarinho ali, só para mostrar que você pode colocar também, ou não precisa colocar, ele já vai dar esse efeito, tá bom? Então esses são os 7 passos que você precisa fazer, e se você dominar isso daí, você faz em 2, 3 minutos, muito facilmente, e você sai, olha só, vou até criar um novo aqui do zero, você sai disso daqui, olha só a transformação, hein? Você sai disso daqui em poucos minutos para isso daqui, que é um gráfico muito mais apresentável para você utilizar aí nos seus dashboards, painéis de indicadores, nas suas apresentações e mostrar para o pessoal, tá certo? Gente, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o conteúdo da aula de hoje, tá? Comenta aqui se vocês gostaram, compartilha com colegas de trabalho, com pessoas conhecidas aí do seu dia a dia, para a gente compartilhar esse material com mais pessoas, ok? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E me segue também no Instagram, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, para a gente manter contato, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.